Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de ter connosco o Leonardo Lemos. Muito bem-vindo ao Discover Astrologia, Leonardo. Muito grato, Diogo. É um prazer para mim poder participar aqui desse seu espaço. É um gosto ter o Leonardo aqui com muita experiência e para falar de uma técnica que eu acredito que poucos, particularmente em Portugal e também no Brasil, poucas pessoas conhecem, que é o ProLuna. Eu também não conheço, vai ser a primeira vez que eu vou também contigo aprender a desenvolver através do Leonardo este assunto. E Leonardo, como é que nós vamos começar? Para onde é que nos vai guiar para nós começarmos a entender o que é o ProLuna? Bom, Diogo, como eu havia comentado, o meu contato com essa técnica também passa um pouco pela minha biografia, pela minha experiência, onde eu vivi um tempo no Uruguai e cheguei lá e pensei depois de um tempo, bom, preciso descobrir alguma coisa de astrologia, se existe, onde existe, quem pratica, quem atende, quem dá aula. Então, eu fiz uma simples pesquisa no Google e fui descobrindo alguns nomes, e aí eu percebi, veio um nome, o nome do Boris Christoph, de quem vamos falar bastante, então é necessário falar dele para se Claro. falar da Proluna, uma vez que ele é o criador da técnica. Mas assim, a minha surpresa foi que ele estava vivo e atuante. Vivo porque, assim, modo de dizer, eu não sabia, né, em que tempo ele se localizava. Eu já Claro. havia lido, de forma bem breve, no livro da astróloga Celisa Beranger, né, hã, o livro se chama Revelações. Ela menciona em técnicas de progressão a proluna de Boris Christoph. Também no software, no programa Pegasus, muito popular aqui no Brasil, também tinha uma pasta, uma aba, perdão, uma aba que dava acesso lá ao cálculo da proluna. Então, eu sabia que existia essa técnica, mas não sabia para que servia, como servia, e no livro da Celisa constava a menção ao autor. Daí, um pouco, né, nesse meio tempo aí, eu entrei numa lista, na época não havia redes sociais, então havia listas de e-mails e os astrólogos trocavam e-mails. Eu entrei numa lista uruguaia para justamente me enturmar, para justamente saber quem era quem ali. E, para minha surpresa, Boris era atuante na lista. Uau. Mandava artigos, comentava, discutia, combatia, tudo que você pudesse imaginar. E mandava artigos semanalmente, às vezes até mais. Ele fazia, né, apresentações e mandava tal. Aí eu pensei, bom, será que ele tem uma escola? Será que ele A formação. ensina? Porque era um nome que me chamava a atenção, era mencionado, e mal sabia eu que no início da década de 80, final dos anos 70, 79 para 80, se eu não estou enganado, foi em 79 e posteriormente em 82, alguma coisa assim, que ele esteve no Brasil. Que giro. Também fazendo intercâmbio com colegas brasileiros. Ele foi um convidado de honra num primeiro congresso internacional e ele apresentou a ProLuna. Então, sim, as pessoas aqui no Brasil já tinham tido contato com essa técnica nos anos 80, mas de repente caiu no esquecimento, talvez por causa de cálculos, né? Estamos falando de uma astrologia que era praticada à mão. Enfim, entrei em contato com o Boris, mandei um e-mail, eu falei: "Seja o que Deus quiser". Para minha surpresa, ele responde quase que imediatamente. Ele pergunta: "Quando você estará aqui?" Eu falei para ele: "Tal dia", e ele
disse assim: "Então venha tal dia, tal hora, estarei esperando, serão 2 aulas e É é isso. isso, o valor é tanto". Eu falei: "Uau!". Fui. E era um dia em Montevidéu, no inverno amanhece tarde, então você acorda, tá escuro e muito frio. Então era um desses dias de inverno. Só pelo gosto, Leonardo, não é? Só pela resiliência é que Não, levantou-se. só é exato, é um compromisso. São aquelas situações que um Saturno de um se coloca, depois ele tem que cumprir, né, Mais ele nada. já que eu me comprometi, eu vou até o fim. Enfim, mas deu tudo certo. Cheguei à casa dele e ele já estava ligado, como dizemos aqui. Era um senhor, então, só para que o seu público entenda, estamos falando de um homem nascido em 1925. Uau, Portanto, se eu o conheci pessoalmente em 2011, façam as contas, né? O é muitos Boris, anos. ele faleceu em 2017, em janeiro de 2017, com quase 91 para 92 anos. Então, mas pensem que foi um homem ativo até o fim, até o fim, né? Então eu chego lá, ele já estava com a sala dele toda preparada para dar aula e ele me explica a técnica, né? Como se fosse uma palestra só para mim, né? Me mostra, faz a demonstração da técnica, dá exemplos, comenta, enfim. E ele diz: "Olha, você tem mais uma aula, volte daqui a 2 dias". Quando eu voltei, o exemplo era o meu próprio mapa, ou seja, ele Uau, aplicou a calculou. técnica no meu mapa, dando ali o passo a passo, né, ou seja, o exemplo maior e marcando coisas que ele não sabia, coisas que eu tinha vivido e que eu ainda iria viver posteriormente. Enfim, fiquei, assim, totalmente encantado, mas é importante que eu também esclareça que vamos aos dados técnicos, né. Para que vocês saibam, a técnica da Proluna, ela tem até uma data de criação, existe até um registro que ele coloca nos textos dele. Ela foi criada em 7 de julho de 1963. Ela tem uma data, né. Ah, o Boris dizia que ele estava numa noite de inverno, já estudava astrologia, ele e a esposa dele, e lembrando, eram cálculos feitos à mão, eram cálculos muito elaborados, então, para tudo você tinha que dispor de muitas tabelas. Então não era só fazer o mapa de nascimento, mas você tinha de calcular posteriormente trânsitos, revolução solar, enfim, e ele tentou ali um exercício, vamos dizer, intuitivo, né, um exercício natural de como é que eu posso simplificar isso daqui. Claro que devemos também registrar que ele recebeu, de alguma forma, influência da antroposofia. Não que ele praticasse, mas ele tomou conhecimento, ciclos de 7 anos, aquela situação toda. E ele foi acompanhando. É, realmente, todo mundo fala desse ciclo de 7, né, 7 anos, os setenários, os setênios, enfim, né, e esse ciclo ele está presente, esse número ele está presente, manifesto, né, na natureza, 7 cores do arco-íris, 7 astros visíveis a olho nu, 7 notas musicais e por aí vai, 7 em Há todos muitos os lados. sets, não é? Exatamente. E aí, de novo, um exercício intuitivo, debruçado, coisa que devemos fazer até hoje, debruçar sobre livros e mapas. Deixou de fazer isso, não é mais astrologia, né? Por isso que é importante esses espaços que a tecnologia nos permitem, mas
debrucemos mais sobre mapas e livros, por favor. Então ele estava fazendo isso, e aí ele: "E se eu começasse pelo ascendente e fizesse uma relação de 7 anos cada casa?" Começando pelo ascendente, o nascimento, né, sabemos que nascemos, marcam a hora de nascimento e o mapa começa a partir dali, do ascendente. Então ele intuiu, vamos dizer, essa questão aí e foi acompanhando. Portanto, do nascimento aos 7 anos, casa um; dos 7 aos 14 anos, casa 2; dos 14 aos 21 anos, casa 3 e assim sucessivamente. De novo, o 7 presente em várias questões naturais e a a mais próxima da gente, né, é a Lua, que cumpre cada fase em 7 dias. Na somatória da roda, né, do mapa astrológico, nós temos 12 casas, portanto, 12 vezes 7, 84. Eu acho que é aí que vem o eureka, né, do Boris, porque ele 84 anos é o ciclo do astro Urano. De novo, uma relação livre que ele fazia. Hã, astro Urano que era conhecido, talvez hoje ainda seja, né, popularmente conhecido como o Senhor do Céu e, vamos dizer, regente da astrologia. Enfim, há contradições, mas Vamos passar a mitologia, não é? Existe a mitologia, mas vamos deixar isso para outra exato, conversa. exatamente, né. Na verdade, não confundir Urano com Urania, né, mas enfim, isso é outro assunto. Então ele fez uma relação, nossa, um ciclo de Urano, o deus céu, o deus dos astros, portanto, regente da astrologia. E 7, 7 é a lua, é o povo, é a popularidade, o céu em contato com o humano. Enfim, ele faz uma relação livre e Boris era muito dado a isso. Ele tinha um exercício mental Criativo. Era criativo. muito criativo, muito criativo. Estamos falando de um homem nascido na Bulgária. Então, na verdade, ele não era uruguaio, o Uruguai foi a pátria que o acolheu aos 5 anos de idade. O pai dele tinha vindo antes, fugido de perseguições políticas lá na Bulgária. A mãe e o bebê vieram 1 ano depois, praticamente. E no percurso de navio, ele dizia que marinheiros russos o entretinham, contavam histórias. Quais histórias? Não era a Branca de Neve, não era a Cinderela, eram histórias do céu. Eles explicavam as constelações para o Boris, e explicavam as constelações e os mitos das constelações. Você tinha que distrair uma criança de 5 anos de alguma forma. Então, ele diz que esse é o primeiro contato dele com a astrologia. Né, explicaram para ele os signos, na verdade as constelações dos signos e outras coisas mais, e diz que desde aí ele nunca esqueceu daqui, né. Tudo. Tanto é que esse contato dele com a astrologia se dá, fim da década de 50, início de 60, pouco antes dele criar a técnica da Proluna. Ele tinha se aposentado, na verdade ele declarou aposentadoria, ele era arquiteto, mas não trabalhava com arquitetura, ele trabalhava com construção civil. Ele fez um grande investimento, conseguiu, né, teve sucesso nesse grande investimento e daí em diante foi se Fui dedicar viver. a atividades que ele gostava, né. Ele e a senhora dele era bailarina, então ele montou uma escola, construiu uma casa para eles, onde tinha a a academia, né, Exatamente. O de salão. dança dela e nos fundos,
a sala de aula dele, enfim. Então, em 1963, ele cria e ele testa a técnica primeiramente com a esposa. Aí, como dizemos aqui no Brasil, ele viu que batia. Bater, a gente fala que é quando, olha, acertei, combinou, deu certo, alguma coisa. Então ele viu que a coisa funcionava e foi desenvolvendo, foi, vamos dizer, escrevendo sobre essa técnica, né. Agora, o que é importante é deixar, esclarecido assim, às vezes, os astrólogos eles ou criam ou desenvolvem métodos e eles só utilizam aquilo e deixam outros métodos para trás. Se o Diogo me perguntar se eu só uso Proluna, eu digo: "Não, de jeito nenhum", né. É importante que a gente entenda que Proluna, tecnicamente falando, é uma progressão simbólica do ascendente, totalmente simbólica. Por quê? Porque cada espaço da casa, 7 anos. Do nascimento à casa 2, né, do ascendente à casa 2, 7 anos e assim sucessivamente. Até completar 84 anos, e aí começa novamente. Então também já adianto a resposta, né, 84, o que que Para acontece? viver até os 85. Começa de novo, né. Tanto é que ele passou, né, de 84 e ele mesmo falava, escrevia sobre isso, o recomeçar, só que, né, 84 anos, mais velho, enfim, com essa diferença toda. Então, é importante deixar claro que, ao meu ver, de forma alguma, a ProLuna substitui outras técnicas. Para o Boris, para os alunos que ele formou lá no Uruguai, talvez eles acreditem, eles prefiram só usar ProLuna. Não estou falando mal de ninguém. Mas acho importante que, hã, existem técnicas muito mais efetivas, muito mais ali, que são marcos, né, os trânsitos, as progressões secundárias, as direções primárias, lunações, eclipses, revoluções solar, lunar, enfim, né. Eu acho que nós temos a noção de que essas técnicas elas realmente se mostram. A Proluna, ela entra no quesito progressão simbólica e é literalmente assim, a simbologia do número 7, do setênio. Então não tem uma razão que varia do seu mapa para o meu mapa, não, são 7 anos sempre, né. E Muito também, interessante. assim, é só para todos entenderem, qual sistema de casas você usa, né. Costumamos usar o sistema que o criador da técnica usava, para minimamente alcançar resultados semelhantes. Ele usava Plácidos. Perguntei a ele, numa oportunidade: "Por que Plácidos? É o mais correto?" Ele respondeu sabiamente: "É o menos errado." Então então nós Ok, sabemos também que existem essas contradições, essas épocas, né, onde vão aperfeiçoando tábuas de casas, aquelas coisas todas. Então, para que vocês entendam, estamos falando de uma técnica baseada ali no Plácidos. Mas eu já tive, alunas que usavam outros sistemas. Eu tive uma que usava, casas iguais, ela trabalhava mais com casas iguais e ela falou que funcionava igualmente, enfim. Então, o criador usava Plácidos. Plácidos, Que bom. certo? Enfim, e aí, eu acho que agora acho que já está numa boa hora para eu poder compartilhar a Mostrar tela o aqui mapa, com você. maravilha, que bom. O Exato. Leonardo tem a bondade de trazer aqui uns exemplos, porque é bom nós ouvirmos a teoria, mas é muito melhor ver a prática. Então, só para também esclarecer, o nome Proluna é uma sigla. Quem conhece o Uruguai ele usa muitas siglas, é sigla para absolutamente tudo. Então, Boris
criou uma sigla, né, Proluna, que quer dizer progressão lunar natural. Esse Uau. lunar é apenas uma homenagem à Lua, aos 7 dias que a Lua demora em cada fase. Natural, porque, enfim, é da natureza, né? Ela é espontânea e é uma progressão. Então, proluna, progressão lunar natural. Ok. Foi esse o nome que ele criou, então vamos respeitar, certo? Então, é isso que quer dizer proluna, mas não leva a Lua em consideração, não são cálculos baseados na Lua, nem nada disso. São 12 períodos, né? Num mapa, compreende a 12 períodos de 7 anos, sendo o ascendente o ponto de partida, né? Ou seja, marcamos o horário de nascimento, estamos falando, portanto, de um mapa de um indivíduo, então começa ali a viver a progressão. Mas também poderia ser usado para eventos, inaugurações de empresas, enfim, ou seja, tudo que começa e vai compreendendo, vai fazendo ciclos. Tá? Particularmente, Diogo, eu já também testei em mapas de países. E digo que não devemos abandonar métodos tradicionais de grandes conjunções, ciclos planetários. A informação de Proluna fica muito diluída. Tá? Agora, para mapas de pessoas ou até mesmo eventos, como, por exemplo, uma partida de futebol, um mandato presidencial, é muito interessante. É muito interessante. Nós vemos aí um andamento, né? Mas são outros métodos. Tá? Então, é isso. Boris fez essa relação simbólica, né, dos ciclos da Lua com o 12 vezes 7, que seria 84 anos, ou seja, o ciclo do astro Urano. Né? E aí um intercâmbio entre céu e terra. Que lindo. Como uma progressão, nós vamos entender que ela vai descrever o nosso desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento começa pelo ascendente. Portanto, se você tem um ascendente em Áries, você começa ali pelo Áries, ou exatamente pelo grau do seu ascendente, lembrando, o tamanho das casas sempre durará 7 anos, independentemente do tamanho. No cálculo à mão, a gente entendia assim: você pega o tamanho da casa, divide por 7, dá ali uma média de 3, 4 graus por ano que esse ponto vai andando. Tá? Aquelas casas aproximadamente ali de 30 graus. Sabemos que pode haver casas de tamanhos maiores, outras menores, enfim, mas sempre durarão 7 anos, independentemente da extensão da casa. Então, alguém que tem um ascendente em Áries, começa ali o desenvolvimento pelo Áries. Né? Entendendo que no meio, dentro desse ciclo de 7 anos, pode mudar de signo. Uma coisa é casa, outra coisa é signo. Uma coisa é a fase, é o setênio, outra coisa começa o setênio com um signo e concluo com outro. Isso não é um problema. Né? Então não está conectado a signo, mas está conectado ao tamanho da casa. Eu Certo? adoro o Leonardo, porque o Leonardo vê-se perfeitamente que está habituado a explicar isto a pessoas leigas que lhe vão fazer essas perguntas, então já está adiantando a resposta às perguntas. Isso é o hábito faz o monge, né? Não, mas é Perfeito. maravilhoso, que assim fica perfeito, para quem está a pensar na pergunta, já está aqui a resposta. Mas quando eu não conseguir captar a pergunta, pergunte, por favor. Não, está Fica à ótimo, vontade. não, Leonardo, está mais que. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa percebe isso. Não vá, Então, é sempre 7 anos, indiferentemente do tamanho da casa, comece no signo, passe em 4, não interessa. É aquilo. Basicamente, sejamos literais e simples. é aquilo, exatamente, é literal. Agora, de novo, voltando à comparação, vamos dizer, você com ascendente em Áries, eu com ascendente em Câncer. Nós temos pontos de partida diferentes. Então, isso, o signo, ele vem como uma qualidade para aquele período. São
12 períodos de 7 anos, e cada período tem uma marca física. Então, ele entendia as casas como etapas físicas, etapas de um desenvolvimento biológico e social. É também importante atualizar essa informação, né? Por exemplo, no livro dele, ele costumava dizer coisas assim: olha, aos 21 anos já é adulto, é a etapa da casa 4, então o jovem sai de casa e vai casar e constituir uma nova família. Talvez hoje em dia, aos 21 anos, você pode ser maior de idade, você é adulto, enfim, mas os jovens hoje em dia, pelo menos não aqui no Brasil, não tem essa questão de imediatamente já casar e formar família, né? Então, assim, isso foi mudando conforme o tempo. Ele escreve essa obra em 63. Então imagine que os tempos foram mudando. Claro. Mas as casas elas vão falar disso, desse desenvolvimento através das idades. Os signos serão as qualidades a serem desenvolvidas, aprendidas, as qualidades com as quais eu vou tomar contato ao longo das idades. Então, você começa com Áries, então você tem um tipo de nascimento, você tem uma característica, você é uma criança com aqueles comportamentos. Eu tenho um ascendente em Câncer, então eu começo de um outro ponto de partida, com outras características, com outro colorido, com uma outra atmosfera, né? E os planetas são a parte, sem dúvida alguma, mais importante, porque eles vão marcando os acontecimentos e os desdobramentos dos acontecimentos. Quando nós pensamos, por exemplo, ah, numa espiral, né? Nós voltamos a um ponto, ou nós fazemos contato com um ponto inicial, só que anos depois. Então, fisicamente somos outros, casas, idades. Em termos de qualidade, estamos numa outra etapa, que são os signos, mas vivemos coisas análogas a uma outra época, né? Então pense o seguinte: no nosso mapa, os astros estão lá distribuídos ao longo do mapa. Sabemos que às vezes eles estão mais concentrados numa região, às vezes eles estão mais espalhados, enfim, cada um tem o seu mapa de nascimento. Mas que ao longo da vida vamos tomar contato com aquele astro mais de uma vez. Então, com isso, você já vai deduzindo. Olha, a última vez que eu tive contato com Proluna Sol, aconteceu algo relacionado ao Sol, uma realização profissional, um sucesso, por exemplo. Portanto, anos depois, quando novamente o ponto Proluna fizer contato ao Sol, eu vou adequar aquilo à idade, mas eu vou entender, olha, tem um assunto do Sol aí. E assim sucessivamente, né? Os aspectos, o Boris diz que são as formas como o acontecimento chega. Então, cada astro, sabemos, tem o seu repertório, seus significados essenciais. Então, não tem isso de o meu Sol é isso, o seu Sol é aquilo, minha Vênus é uma coisa, sua Vênus é outra coisa. Não. Vênus é Vênus. Então, primeiramente, levamos em consideração os significados essenciais deles, né? O que o Sol quer dizer, o que Saturno quer dizer, o que Vênus quer dizer, para todo mundo. O aspecto que o ponto pró-luna se deslocando, progredindo, forma, é a maneira como aquele astro se apresenta. Por exemplo, Boris falava, um exemplo clássico que ele dava, né? Podemos ver pró-luna em conjunção a Vênus, um casamento. Podemos ver casamento pró-luna em trígono a Vênus, mas também podemos ver em pró-luna quadratura a Vênus. A diferença é a forma, o arranjo, o preparativo, né? Talvez quando você vive um pró-luna quadratura Vênus, você esteja numa época para se relacionar, mas as coisas estão mais difíceis, desafiadoras. Mas não deixa de ser aquele tema, né? Ao passo que, numa época
proluna, trígono, Vênus, talvez as coisas fluam melhor. Então, ele dizia assim: a negação do evento é a falta do aspecto, não o aspecto. Um mau aspecto, ele não nega. Ao contrário, ele diz que haverá mais esforço, talvez por um resultado não tão satisfatório, mas o acontecimento estará É ali, quando diferente da ausência de aspecto. Olha, não há nada no seu mapa dizendo sobre casamento, sinto muito, nenhum astro está aparecendo aqui. Tá? Então, era uma leitura, né, uma leitura que ele cria muito ali, pautada mesmo no mapa. Ele dizia assim: tudo tem que estar no mapa, eu tenho que enxergar tudo no mapa. Né? Então, ao longo da vida, nós vamos conhecendo os astros, conhecendo os signos, cada signo vai trazendo aquilo que ele chamava de desenvolvimento psíquico, né? É como se fosse a época de eu aprender aquela qualidade, de eu tomar contato com aquela nova forma de expressão, né? De eu mudar o enfoque da minha vida. Tá? Os astros é que são os protagonistas, na verdade. Né? Eles que marcam realmente ali as realizações. Ou eles são os marcos da vida. Né? Agora, não fiquem com a impressão, por exemplo, de que só a conjunção é o aspecto mais forte. Sem dúvida alguma, é o mais forte, é o mais significativo, mas às vezes encontramos mapas com todos os astros concentrados no hemisfério inferior ou no primeiro quadrante, e parece, e o ponto para a aluna passa ali numa primeira etapa. E aí fala, bom, então não vai acontecer nada depois? Não é bem assim. Né? Mas o Boris entendia que talvez nesses casos, a infância é muito mais rica, tem muitas sementes, tem muitas conexões ali com o passado, que a pessoa fica, né, na verdade, numa ligação, numa consequência daquilo que ela viveu lá atrás. Ao contrário, também podemos pensar aqueles mapas com o hemisfério inferior mais vazio, com menos astros, enfim, e tudo para o lado de cima. Então quer dizer que eu só vou viver coisas numa etapa mais avançada da vida? Não necessariamente. Né? Mas claro. talvez você vai estruturar ou ter perspectivas. Ele via isso de formas muito interessantes, sabe, Diogo? Por exemplo, essa questão, né, de uma vida que traz muito um passado, essa coisa do hemisfério inferior, você fica muito ali, sabe, com aquelas informações que diziam que você seria, viveria, e às vezes o futuro fica meio como uma consequência ou uma expectativa que aquele passado se repita, ou ao contrário, quando você tem um hemisfério superior mais preenchido, você fica muito na expectativa daquele futuro, daquela promessa, quando é que o futuro vai chegar, né? Parece que você fica sempre ansiando algo, tá? Muito Então são interessante. olhares, né? Que aí você vai notando assim, não sei se imagino que vocês tenham tomado contato com isso, né? Aquelas interpretações, um hemisfério inferior muito cheio, o hemisfério superior, o lado direito, o lado esquerdo, né? Tudo isso tem muito a ver com o trabalho do Boris. Ele que foi justamente olhando essas distribuições, né, e apontando, olha, talvez aconteça mais assim, assado, tal, né? Muito Então, interessante mesmo. tudo isso é um olhar baseado aí na proluna. Enfim, as casas, como eu falei, duração de 7 anos, o sistema que ele usava era o Plácidos, né? E ele relacionava cada casa com as idades, e ele chamava de pressões externas. Pressões externas quer dizer o que esperar dessa idade, ou quais as metas de cada idade. Repito, talvez sejam informações que precisam ser atualizadas, não só por causa da época, né? Estamos em 2026, mas talvez até de país para país isso precisa ser adaptado. Né? Então, como eu disse,
Lá atrás, pode ser que aos 21 anos, os jovens adultos já estivessem, começando a formar suas famílias, né. Hoje em dia, isso pode ter mudado. Pelo menos eu vou falar aqui da Não, realidade e em Portugal também, não é? Hoje em dia, a sair de casa dos pais cada vez é mais tarde, por vários fatores, não exato, é? por vários fatores, exato, né. A mesma coisa, assim, o ter filhos, né, carreira, antes pensava-se numa carreira para a vida inteira, hoje eles saem da faculdade falando em transição de carreira, enfim. Então, é necessário adaptar, né. Mas de qualquer forma, foi o que eu trouxe a vocês. Primeiramente, olhar os quadrantes, ou seja, do nascimento aos 21 anos de idade, o ponto para a aluna vai percorrer casas 1, 2 e 3, né, e ele chamava de primavera da vida. O nascimento, o Bonito. crescimento, o desenvolvimento, é onde nós recebemos as informações, onde nós somos, vamos dizer, mais, receptivos, né, ao mundo, né. Já dos 21 aos 42 anos, segundo quadrante, casas 4, 5 e 6, ele chamava de verão da vida. É a juventude, é o fazer, é o escolher, é o se posicionar, é o buscar a sua própria vida, né. Mas a maturidade, ela é alcançada a partir dos 42, ou seja, a etapa dos 42 aos 63 ele chamava de outono, tanto no sentido de colheita, né, o já alcançar os frutos daquilo que foi plantado, daquilo que foi vivido, e também alcançamos a maturidade para pensar nisso, ou deveríamos, né, e, temos ali já aquela noção de tempo, tudo que eu já vivi, o que eu ainda tenho a viver. E dos 63 aos 84 seria o quarto e último quadrante, que ele chamava de inverno da vida, né? Que ele chamava de velhice, enfim, aqui não está necessário. Ele nunca, interessante também isso, e talvez ele advogou em causa própria. Ele nunca colocou questões, Diogo, de total finitude ou assim, olha, é o fim de todos, então todos vão perder. Não, o Boris, ele era muito cheio de vida. Então, assim, ele dava literalmente a impressão de que ele queria, sabe, superar a casa 12, ou seja, passar logo dos 84 para começar logo a casa 1 de novo, porque ele ainda queria fazer muita coisa da vida, né. Agora, para vocês entenderem, uma coisa que eu acho muito interessante, muito bonita, né, por exemplo, a idade de 63 anos, quando o ponto pro aluna ingressa aqui na casa 10, relacionada com uma idade de poder, de ascensão, de comando, né. Então hoje nós falamos assim: "Ai, o meu meio do céu", as pessoas perguntam, os alunos perguntam, né, os clientes perguntam: "Ai, minha vida profissional, minha carreira, minha coisa". Na verdade, em termos de maturidade, aproveitamento, consciência, consciência do que eu já fiz, consciência do que eu sou, consciência do ser social, é lá em cima. É a idade dos presidentes, dos líderes, Os dos CEOs, papas, não é? Exatamente. CEOs, dos papas, né. Então, assim, hoje a gente fala, né, olha, aos 27 já é CEO, olha, aos 42 já tem fortuna, aos 63 vai rever tudo isso, Muito né, bem, vai. muito bem visto. Exato, exato. São etapas de revisões. Aliás, ele colocava assim: temos 4 grandes crises, certamente. A primeira é o nascimento, ou seja, casa 1, o ascendente, Zero nasci anos, já é uma não é? crise. Já é uma crise. Isso já é uma crise para aquele ser que estava lá imerso e de repente é expulso. Então, uma crise já superamos, todos, né. Daí ele trata
as passagens da proluna pelas casas angulares. Casa 4, uma crise, a crise ali aos 21, aos 42 e aos 63. Logicamente, o estudante, o astrólogo, ele vai saber que existem outros ciclos sendo vividos ali aos 21, na etapa, né, saída dos Claro. 30, entrada nos 40, aos 63. Então, o Proluna só vem confirmar, né, ou vamos dizer, ah, concordar com essas crises necessárias. Tá? Então, lembrando disso, cada um tem um mapa e é a partir do seu ascendente que o ponto vai se deslocar. Daí, eu não vou aqui necessariamente descrever casa por casa, né? Mas vamos entender assim, que no nascimento, ou seja, nos primeiros 7 anos, é a primeira formação, é o crescimento, é o nascimento, né? Enfim, é o surgimento e a formação física e também psicológica. É aquela máscara que a gente sabe, né? Que a gente constitui para viver. Importante lembrar, se vocês têm astros na casa 1, provavelmente, né, terão contato muito cedo com aquele astro. Seja através da própria vida, ou seja, algo em si, ou através da vida ali dos parentes, dos pais, né? Ou seja, vamos supor, você tem um Saturno ali na casa 1, nem sempre é algo com você, com o seu corpo, saúde, enfim, mas às vezes pode ser um momento onde a criança, o bebê, presencia uma necessidade de estruturação ou uma perspectiva mais restritiva ali, sendo vivida em família, e aquilo fica introjetado. Né? Um ponto, Diogo, que eu acho que deve ser muito interessante é quem pratica astrologia psicológica, eu acho que Proluna dá ferramentas muito ricas sobre esse desenvolvimento, né? Sobre esse Essas fases, desfolhar. exatamente. Exato, né? Porque nem sempre a gente sabe. O Boris falava, e eu iria dizer isso mais tarde nos exemplos, mas vou dizer agora. O Boris falava que o mapa ele descreve sensações, percepções, nem sempre acontecimentos concretos, né? A gente sabe que é necessário confirmações em diversas técnicas de previsão para que você fale, olha, tem aqui um evento realmente importante. Então ele falava disso, olha, às vezes é a sua forma de ver a vida. Você está com uma forma mais saturnina, se o Proluna está passando ali por Saturno, enfim, você está levando a vida mais a sério, está sem perspectivas, está pessimista e por aí vai, Que né? bom. Então, trata-se disso. Enfim, Leonardo, se calhar vamos deixar aqui, quem quiser fazer uma pausa no vídeo, faz uma pausa e tirem um print a estes tudo isto, e assim consegue ver rapidamente alguns tópicos das 12 casas. O que acha, Leonardo? perfeito. Concordo. Se quiser mostrar o próximo slide logo para as pessoas ficarem, então com estes 2 slides tu vais poder usufruir, faz Dois pausa ao slides. vídeo, estes 2 slides, obrigado. Com estes 2 slides, faz uma pausa, vê lá onde é que anda a tua proluna, se já tiveres o conhecimento, e pode trazer umas ideias, e também, sem dúvida, que às vezes até pode trazer ideias sobre as casas. Então, só por si não é sempre bom para reavivar alguns tópicos de cada casa astrológica, não é, Leonardo? Exatamente. E eu agradeço, né, você que tem aí a direção aqui do espaço, mas também nesses textos, né, nesses apontamentos que eu deixei aqui, eu mantive algumas falas do Boris. Que Então, lindo. repito, que nem sempre eu concordo ou eu tentei passar a forma como ele via, né? Mas nem sempre é o que a gente entende Ser hoje. fiel, não é? Ser fiel à fonte. No fundo, o Leonardo está a tentar ser fiel, o máximo fiel à fonte possível. Exatamente. Quero ressaltar, então comentei aqui sobre a casa 10, né? E quero também comentar algo sobre a 12, que termina sendo aquele período, imagine, ele começa aos 77 anos Que era a fase que e ele estava, não é? De alguma exato, forma. exato, e termina aos 84 anos, né? Com o fim do primeiro ciclo da Proluna. Ah,
Eu acho que é muito interessante a relação que ele faz. A relação de vulnerabilidade, lidar com as adversidades do corpo, da saúde, né? Os inimigos ocultos. E aí, olha a explicação que ele dava. Por exemplo, por uma pessoa de idade mais avançada, cujo corpo não está lá em plena forma, aquele mesmo móvel naquela mesma posição pode de repente ser Inimigo algo que oculto. atrapalhe o seu movimento, algo que é uma ameaça. Então era o inimigo oculto. Olha que genial, né? Não- É É uma real, é coisa que real. sempre esteve ali, só que agora aquilo me prejudica. Os tapetes, enfim, eu tenho um ódio de tapetes. Tapetes são feitos para tropeçar, escorregar, essas coisas. Então, assim, pensem nisso, que não é aquela coisa, aquela fatalidade da casa do claro, estamos aqui numa técnica, é diferente o raciocínio, né. Outra coisa, Diogo, o precisar contar com a ajuda, com a caridade, com o apoio do outro, ou não, o isolamento, o medo, né. Então é interessante que ele coloca essa visão muito mais prática, mas, como eu disse, nitidamente ele queria se ver livre daqui, né. Na biografia dele, ah, aí entra a parte fofoca. Na biografia dele é quando ele sofre um acidente, ele fica de cama 1 ano, ele fratura o fêmur, enfim, o Boris, né. Mais tarde eu vim a descobrir, pessoalmente, que o senhor Boris, em a idade muito avançada, adorava dirigir. Dirigia muito bem mesmo. Ele acreditava que ele era um piloto de Fórmula 1, se é que Ok, vocês me entendem, e ok. cometia todos os tipos de barbaridades. Portanto, vamos à próxima pauta, que eu acho que é mais importante, né. Então, os signos, eles vinham como pressões internas. Aí, Diogo, a gente já fala, assim, não de algo ligado à idade, mas uma forma, uma maneira como eu encaro a vida. Né? Então eu tenho ali uma qualidade que eu me sinto pronto, ou que a vida me sinaliza que eu estou pronto para desenvolver. Tá? Então nós vamos passando pelos signos, a velocidade é praticamente a mesma, as casas rigorosamente 7 anos, os signos vão variando um pouquinho, né? Depende ali da velocidade da proluna em cada casa. Mas ele encarava sempre como a oportunidade de conhecer um novo eu, de ganhar mais uma camada, né. E também ele entendia, começando pelos princípios ali dos elementos, né, como 4 etapas muito bem definidas. Então, por exemplo, a etapa onde Proluna cruzava ou cruza um signo de fogo, terá muito mais entusiasmo, será mais notável, mais brilhante por natureza, você tem essa vontade de fazer as coisas, de manifestar, de você tem mais contato com o seu querer, com a sua vontade. Ele chamava de etapas de grandes iniciativas ou renascimentos. Em seguida, Terra, na sequência, vem como concretização, como manutenção daquilo que eu iniciei, como resultado e contabilidade dos resultados, reajustes, correções. Daí, ar, vem uma etapa mais ligada à leveza, à distribuição, à troca social, à troca de ideias. Então, pensem que na Terra eu me dedico, eu fico muito mais voltado ali para a rotina, né? Eu fico preso praticamente à realidade, e no ar eu já supero aquilo e já me vejo em condições de comunicar, de me movimentar, de estabelecer trocas e relações. Ao fim da etapa ar, entramos na água, obviamente, e aí a gente sai do social para o intimista, como se eu tivesse me dedicado muito para o lado de fora e a vida vai me puxar de volta para dentro.
ele chamava a etapa de água, as etapas de água, de críticas. Também talvez por causa do mapa dele natal, mas enfim. Ah, são sempre etapas mais intimistas ou que a pessoa vai valorizar a qualidade e não a quantidade. Isso se referindo sempre a pessoas, né? Menos pessoas, porém mais vínculos, mais intimismo, mais profundidade e aquele contato com as necessidades, com as carências, com as emoções diversas. Então, nós temos emoções boas, você vive um nascimento, você vive, né, uma conquista boa emocional, mas também você potencialmente pode viver perdas e choques, enfim. Né? É tudo que leva você a ter um contato com o emocional. Para daí, justamente, fazer sentido o renascimento do fogo. Então, você sai daquele ostracismo da água e volta, mais uma vez, para o fogo. Né? Ele dizia que o ingresso da proluna, seja em Áries especificamente, ou em qualquer signo de fogo, era notável. Vamos dizer, para quem nasceu com ascendente em Áries, então ele entendia, né, que os ciclos vão se cumprindo ali em conformidade com a idade. Né? Não é que seja melhor, mas é que parece que as coisas estão mais ou menos encaixadinhas. Agora, outras pessoas vão encontrar esse Áries em outros lugares no mapa, e ele sempre chamava atenção para isso. Né? Quando o ponto para a Luna ingressa em Áries, a pessoa tem um grande renascimento. No livro dele, ele chama de inversão fáustica. Ele faz referência ao Fausto, ao personagem do Goethe, né? Onde começa um novo capítulo, uma nova história da vida. Tá? Mas eu digo a vocês, isso pode acontecer com Proluna no elemento fogo em geral. Só que ele também fazia uma relação simbólica entre signos e idade mental. Por favor, não é uma leitura preconceituosa, né, de que toda pessoa desse signo tem não é isso. Mas ele falava assim que o Áries, ele tinha uma experimentação muito mais livre, espontânea, realmente tudo é novidade. O Leão é equiparado a uma tal idade e o Sagitário a uma outra tal idade. Eu digo tal idade para não Para não ferir isso. causar aqui nenhum tipo de preconceito, né? E dizer, olha, um é mais velho, outro não. Não é isso. Mas é o aproveitamento, a forma de olhar, né? O deslumbramento. Então, esse deslumbramento do Áries era realmente, olha, tudo é novo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Já o Leão olharia de outro jeito e o Sagitário de outro jeito, ou com outra finalidade. Outra coisa importante que ele apontaria quando para a Luna passa pelo nosso Sol, seja por conjunção, como uma etapa muito significativa. E aí, sinto muito, como eu, tenho o Sol lá na casa 12, então para a Luna só vai passar lá na frente. Né? Então não tem problema. Temos a oposição. Só que, claro, não é você que está no comando com a oposição, mas são etapas importantes. Proluna conjunção ao Sol ou proluna oposição ao Sol. Né? São etapas bem relevantes, onde você ganha uma consciência de quem você é na sociedade, no mundo, o que você fez ou o que você ainda não fez e precisa acordar, e a grande iniciativa, a grande obra ali na conjunção Sol. Tá? E, como eu mencionei, o ingresso da proluna na água como etapas potencialmente de crises. Bom, eu pensei aqui em alguns exemplos, né? E eu decidi comentar, por favor, eu não sou doutor em Fernando Pessoa, sou um profundo admirador, né? E pensei em aplicar a técnica ao mapa de Fernando Pessoa. Lembrando que o poeta teve uma vida curta. Né? Então, também esse é um outro tema para a gente trazer aqui, que aí eu completo aquilo que eu comecei a falar e não concluí.
né? Ou como Boris via isso, tá? Então, uso aqui o mapa do Fernando Pessoa, que o seu público deve conhecer bastante, enfim, né? E, ao aplicar a técnica, nós temos, como vocês podem ver, essa imagem é do software Meridian. Então, para quem conhece, né, esse software ele tem a possibilidade de calcular o mapa natal e depois, em uma das partes dele, você tem aqui o ProLuna detalhado. Então, temos aqui todas as idades e esse símbolozinho aqui que as pessoas veem é como ele desenha o símbolo de ProLuna. Ele, o programa, não o Boris. O Boris usava a sigla PLN, né? Enfim. Portanto, um primeiro dado aí para nossa avaliação. O Fernando Pessoa nasce, eu não consigo enxergar aqui direito, mas enfim, ele perde o pai aqui em 1893. Eu não me ative à data, eu fui colocando 13 de junho, que era o nascimento dele, então 13 de junho de 1893, né? O ponto ProLuna estava aqui na casa 1, então foi antes dos 7 anos de idade, e estava no signo de Escorpião, certo? E estava prestes a fazer um contato com Júpiter. Lembrem do que eu disse, nem sempre a gente tem ali o evento descrito perfeitamente, mas a percepção que eu tenho do evento, né? O astro que vai ali impregnar minha vida a partir daquele momento. É curioso pensar que temos o Júpiter aqui muito próximo desse ponto pró-luna. Próximo, entendam aí um orbe de 3 graus, que já é o bastante, que dá ali mais ou menos um ano antes, um ano depois. Outra coisa importante para dizer. Num dado momento, Boris achava que podia se retificar mapa com pró-luna. Ao fim da vida, ele falava, não dá para retificar, não é exato, ela abrange intervalos. Então, por exemplo, é natural esse intervalo. Continuamos com as progressões secundárias para retificar mapa, quem retifica mapa. Enfim. Então, temos aqui esse Júpiter, mas é importante a gente lembrar o quê? O significado de Júpiter, que vai tratar, obviamente, de expansão, crescimento, desenvolvimento, prosperidade, mas vamos lembrar que a partir disso também, pouco tempo depois, a mãe dele se casa novamente, nós vamos ver mais adiante, e ele se muda para a África do Sul, né? E que o Júpiter dele, além de ser um Júpiter no signo de Escorpião, importante buscarmos, né? Os regentes de Escorpião. Então, tem um macete na técnica que é assim: esse ponto vai cruzar esse signo anos. Então é importante a gente entender ali, casa 1 não quer dizer nada na proluna, quer dizer uma pessoa que está ali entre nascimento e 7 anos de idade. Quem rege Escorpião? Marte e Plutão. Onde é que está Marte? Na 12. Então, isso traz à vida dele eventos de casa 12, situações ligadas à casa 12, privação, isolamento, sofrimentos, enfim. E Plutão, 8. Ou seja, nós vamos delineando, nós vamos montando um quebra-cabeça, nós vamos buscando palavras, né? Buscando a técnica em si. Fora que o próprio Júpiter dele já faz oposição a Netuno e a Plutão, que estão aqui na cúspide da 8. Então já era um Júpiter dado a esse tipo de transformações. Em seguida, 3 anos depois, quando ele se muda
né, para Durban, na África do Sul. A mãe passa a viver com um novo marido, um cônsul português. Então, Proluna já estava em Sagitário. Nós sabemos qualidade sagitariana, né, de expansão dos horizontes, ganhar o mundo, se aventurar. Claro, estamos falando de uma criança. Ele é educado em inglês, enfim, ele recebe, né, uma educação de alto nível, enfim. De novo, fazemos essas referências, sim, ao Júpiter, né? Então é aquela ideia de vou continuar a desenvolver o Júpiter aqui, tá? E, obviamente, nesse setênio, Diogo, é importante lembrar que fez ou, né, faria oposição a todos os astros dele na casa 8. Então a gente pode imaginar assim que essa criança, ela recebeu muitas informações, teve muitas situações ali que foram impregnando, que ele foi recebendo, que ele foi entendendo, né, cedo na vida, contatos ali, né, com o Netuno, com o Plutão, mais tarde com Vênus, mais tarde com o Sol, enfim, nesse setênio ele vai se formando. E claro, outros contatos, o trígono ao Saturno-Lua e por aí vai, né? Mais tarde, quando ele retorna a Lisboa, 1905, nós temos Proluna aqui passando por esse terceiro setênio, Proluna passando por Capricórnio, e ele passa a atuar como tradutor comercial e escritor autônomo. Então, interessante, que parece que ele usa, né, meio que concretamente a casa 3, né, tem uma mudança, tem um movimento, tem o lidar com uma outra sociedade, que na verdade era a sociedade, né, o grupo ao qual ele pertencia, obviamente, por nascimento. E temos aqui, veja, Proluna em oposição a Mercúrio, tradutor, escritor. Temos Proluna passando em Capricórnio, o Saturno aqui no fim da casa 9, interagindo com o meio do céu, se eu não estou enganado. Enfim, então, realmente, o deslocamento pelos signos só sugerem a pista, né, de onde a gente vai acendendo a luz no mapa, para onde nós estamos olhando, para onde nós estamos, né, voltados naquele momento da nossa vida. Ainda que muito cedo, veja que aqui ele não tinha ainda 21 anos, né? 21 a gente completa aqui. Exatamente. Mais tarde, 1915, 10 anos depois, né, do retorno a Portugal. Ele lidera a criação da revista Orfeu, marco inicial do movimento modernista português. Então, Proluna já tinha passado por Aquário, estava aqui no final da quarta etapa, né, indo para a quinta etapa, passando por Peixes, né? Então, tem a ver com toda essa questão criativa, artística, regentes de Peixes. De novo, Júpiter e Netuno. Então, ele lida aqui com a oposição Júpiter e Netuno. Imagino que a etapa mais criativa, a etapa mais esplendorosa, onde, né, vinham vários outros conhecimentos. Fora isso, também é importante lembrar que ele não era somente é, por favor, né, uma força de expressão. Não era apenas um poeta, mas se interessava por astrologia, foi astrólogo, enfim, foi conhecendo o esoterismo, né, como um homem da sua época, né? Teve contatos aí, então provavelmente isso foi se configurando nessa etapa mais sensível pisciana, com um Júpiter em Escorpião no final da 1 e um Netuno ali na entrada da 8. Né? E em 1934 publica Mensagem, o único livro em português que lançou em vida. Né? Aí vejam que já temos Proluna em Touro, ou seja,
a concretude, a materialização, né? Então, talvez aquele apelo realmente por algo concreto, palpável, um resultado, uma obra, uma forma, né, de tudo aquilo que eu fiz ao longo da vida, ou o sentir-se pronto para produzir algo, tá? Colocamos aqui, né, que o ponto ah, em touro regido por Vênus, então continuávamos aqui com essas conexões da casa 8. Então, de novo, o mapa ele não desmente, né? A Proluna, aliás, ele não desmente o mapa, ou seja, uma pessoa tem 4 astros na casa 8. Logicamente, ela vai ter muitas experiências, o olhar dela vai sempre para lá, de alguma forma, né? Então, no caso aí, pode ter se relacionado à parte da administração dos recursos, heranças, enfim, os assuntos da 8, fora o lado mais pessoal, profundo, as crises, enfim, e tudo mais. Só que, pouco tempo depois, né, 30 de novembro de 1935, ele vem a falecer, né, deixando muitas coisas inéditas, né? Muitos heterônimos, enfim. E vejam que Proluna estava quase saindo, estava bem no final de touro, praticamente aos 28 graus. É aí que eu acho muito interessante o olhar que o Boris tem. Então, assim, vou ver na Proluna quando pode acontecer alguma coisa complicada comigo. Não vou ficar citando Exemplos. para as redes sociais derrubarem, né? Mas vamos dizer assim, olha, serve para isso? Não, não serve. Vamos voltar à frase do Boris. O mapa é um conjunto de sensações. Isso quer dizer que esse único evento ao qual não temos necessidade nenhuma de prever, porque ele vai acontecer em algum momento, ele não será sentido no mapa, ele será sentido nos mapas das pessoas que chorarão a sua ausência. Entendeu? Por exemplo, eu Muito não vou interessante. ver aqui, nem procurar aqui, por que que aconteceu de 30 de novembro de 1935 ele vir a falecer. Não, isso não vai estar mais no mapa dele. Não pertence ao mapa dele. A partir desse momento, ele não sente mais. Tá? É uma perspectiva muito interessante, Leonardo. Realmente É, é uma forma de olhar diferente, mas interessante. é. Então, assim, isso é uma dedução do Boris, né? Gostaria de registrar, para quem tem noção, enfim, trazendo um outro assunto aqui, não sei se todos se lembram de um grave acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, nos anos 70, onde um time de... Era hockey? Enfim, eu não me lembro agora o esporte, caiu e eles ficaram perdidos lá, foram dados como mortos. Era um time uruguaio. E o Boris, ele auxiliou o pai de um dos jogadores no resgate, pelos mapas dos pais. Então ele falava assim: não tem essa sensação nos mapas de vocês. Continuem a procurar. E assim foi. Interessante. Tá? Então, tem essa passagem que me lembrei agora. Portanto, eu não estou aqui com essa perspectiva de dizer, olha, por que que aconteceu isso? Não. Aconteceu, tinha de acontecer, foi a hora, a moira cortou o fio e acabou, né? Acabou. Mas o mapa parou? Sabemos que não. Então, outro fato interessante, Diogo, se hoje descobrirem um novo texto, um novo heterônimo, um novo livro, ou se houver uma exposição muito importante sobre Fernando Pessoa, vai continuar marcado no mapa dele. O ponto Proluna pode estar ativo indicando alguma coisa. Isso é Né? muito interessante. Mesmo. Mas, de novo, é uma percepção nossa do mapa dele. Já não é mais ele. Não trata mais dele.
tá? Eu só quero trazer isso para também, assim, e não fiquemos com as impressões de que: "Olha, eu tenho mais astros aqui na frente, aqui em cima, então eu tenho vida longa". Eu já ouvi muito isso, né. "Não tenho ninguém aqui em cima, então eu não tenho vi", não, 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 não se trata disso. É sério, é sério, é Não, sério, eu sabe. rio, porque eu acho isso é que são aquelas. Eu vou só reforçar o que eu disse há pouco, Leonardo. É que são aquelas realmente as preocupações de quem dá aulas, de quem ensina. É porque já houve tantas vezes esses temas que é bom, eu rio, mas nunca é demais reforçar, porque é realmente sério. Porque é aqueles primeiros pensamentos que qualquer pessoa que veja, ai não, agora vou para ali, quer dizer que tenho a vida ganha, quer dizer que. Não, exatamente, Exato, não tem nada a ver, exato, não é? exatamente. É claro que o Boris, ele tinha algumas percepções, então ele falava assim: "Se nós não virmos nenhum astro pela frente, tome cuidado com o que vai fazer, porque não tem ninguém para te segurar". Ele falava isso, né. E ele falava nesse sentido, assim, de uma má gerência da vida, sabe. Tem um exemplo de um jogador de futebol brasileiro que desde a primeira vez, isso foi em 2014, Diogo, o Robson Papaléu, nosso colega da Escola Gaia, trouxe Boris para o Brasil novamente, eu fui acompanhando, e nós mostramos o mapa de um jogador e o Boris falou: "Olha, um desastre, não esperem nada dele". Ele enfim, ele não foi com a cara do mapa. E o pior é que isso se confirma. O pior é que isso se confirma. Ou seja, a pessoa não fez um bom gerenciamento ali dos modos, das decisões, então a coisa Pois, fica ficou no meio potencial, não é? Ficou só no exatamente. potencial, nunca se concretizou. Leonardo, muito obrigado pela partilha. Realmente foi uma aula incrível para a Luna. Eu acho que indicada para qualquer pessoa, particularmente quem é a primeira vez está a ver esta técnica tal qual como eu. Então nós percebemos que para a Luna é a divisão, não é de 7 graus. Pronto, eu não vou estar a reforçar que tu explicaste tudo, mas essa questão dos 7 anos, cada casa, 7 anos, vai sendo dividida, vai sendo trabalhada regentes e tudo mais, o raciocínio da astrologia regular que nós desenvolvemos com outras técnicas de previsão, mas sem dúvida que é uma forma diferente, mais uma ferramenta para nós usarmos junto ao nosso arsenal de técnicas de previsão, às vezes buscar mais uma ideia, uma confirmação, outros ângulos, sempre que enriquece. Leonardo, quem quiser saber mais sobre ProLuna, mas o Leonardo sabe muitas outras coisas, então hoje eu convidei o Leonardo para falar de ProLuna, mas por favor, o domínio da astrologia dele é muito mais amplo. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Leonardo, seu Instagram, o que é que está a promover, fala-nos mais de si, do seu trabalho. Bom, nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, né, o ponto de partida ali, vocês vão me encontrar no @leonardo.lemos.astroleo, com 2 Ls. Com dois L's. @leonardo.lemos.astroleo, né. E lá eu publico periodicamente, mensalmente, lunações, com um viés de astrologia mundial, que é algo que eu gosto muito, né, um ramo da astrologia que eu gosto muito, isento de dessas particularidades, dessa coisa personalizada, né, uma coisa realmente tentando compreender aí o mundo que nos rodeia. E, para quem ficou interessado, Diogo, no dia 15, semana que vem, vou começar uma turma nova, coincidentemente, 15 de julho, turma nova de ProLuna, pela Escola Regulus, que é onde eu trabalho, né, através de onde eu trabalho. Então também, quem quiser, se não for agora, nessa turma já próxima, podemos organizar, até pensando assim, fuso horário, essas coisas, podemos organizar de outras maneiras. Mas enfim, estou à disposição. A partir do Claro. meu Instagram, a pessoa tem Falem com o contato. Leonardo, exatamente. Entrem em contato com o Leonardo, apresentem a vossa vontade se vocês quiserem saber mais sobre o Luna ou outras técnicas. Mais uma vez, reitero que o Leonardo não vai muito além, obviamente, do ProLuna, porque às vezes corre-se o risco de ficar associado só a uma técnica, e gostaria de deixar claro que o Leonardo é muito mais amplo, dá cursos de formação completa da astrologia, tem um conhecimento muito mais extenso, mas também é muito bom, uma referência nesta questão do ProLuna.
E quem se quer saber mais sobre o trabalho dele, o link está na descrição do vídeo, mas reitero, leonardo.lemos.astroleo com 2 L's, onde vais poder seguir, acompanhar e, quiçá, de repente aprendes mais sobre ProLuna. Muito obrigado, Leonardo, de coração, por ter dado esta masterclass deste assunto tão fascinante. Eu que agradeço, Diogo. Estou sempre à disposição. Vamos contar, o Leonardo voltará brevemente. Um grande abraço, um excelente dia. Subscreve o canal, deixa o teu comentário, deixa o teu like. Vai ter o Instagram do Descobre Astrologia e do Leonardo. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.